Oi, gente. Tudo bem com você? Bem-vinda a mais um vídeo do canal. Bem-vinda a mais um vídeo do canal. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente veio falar de Grey's Anatomy. Sexta-feira é dia de Grey's Anatomy. No caso, hoje é sábado, mas é que ontem a gente teve uns probleminhas técnicos e aí o vídeo ficou pra hoje. Mas os vídeos de Grey's Anatomy são toda sexta-feira, normalmente meio-dia. Hoje a gente veio falar do episódio 12 da 16ª temporada de Grey's Anatomy. E eu confesso pra vocês que eu não tô nem um pouco animada pra falar desse episódio, porque ele não foi muito bom, acho que não tem outra definição. Eu considerei esse episódio meio morno, não que ele não tenha questões, assim, válidas, ele tem muitas questões, mas que eu acho que esse episódio inteiro teria sido resumido aí em 5 minutos dentro de qualquer outro episódio. Basicamente, a gente tinha dois núcleos, que era o núcleo da Maggie, Jackson, Catherine e Webber, e também tinha um núcleo do Smith e do Nico. Vamos começar então falando do núcleo do Smith, que foi, acho que, menor em comparação ao outro. Não teve cenas adicionais, realmente isso foi tudo que aconteceu no episódio. Não teve muitas outras coisas que aconteceram nesse episódio, foi realmente só dois núcleos. Então vamos começar falando do Smith. O Smith, ele tava ali se recuperando daquele trauma lá do episódio 10. E a gente achou que já tinha sido passado pra frente essa história, mas não. Eles tocaram nesse assunto de novo, a gente viu que ainda tinha sequelas ali no Smith. E ele tá em casa, o Nico tá lá com ele, cuidando dele e tudo. E eles recebem uma notícia de que um tio dele tá muito mal lá no como é que chama esse lugar? Lar de velhinhos? Nesse lugar que não veio o nome aqui agora na minha cabeça. E ele tá lá muito doente, realmente ele tá ali com dias contados, vamos dizer assim. O Smith vai meio que contra a vontade, porque ele tinha uma relação meio difícil com o tio dele. E quando ele chega lá, realmente o tio dele tá por um fio, tá realmente muito mal. E aí ele vai apresentar o Nico como seu namorado pro tio dele, e na hora que ele apresenta, o tio dele morre. E aí ele fica, meu Deus, eu matei o meu tio. Na cena seguinte a gente já vê a mulher dele chegando, a mulher do tio dele, no caso acho que seria a tia do Smith, e ela é muito indiferente, ela meio que dá a entender que só tava esperando ele morrer, e que depois que ele morresse os dois, cada um ia seguir seu lado, sem olhar pra trás. E aí nesse momento a gente fica meio confusa. Mas em seguida a gente já entende. O Nico e o Smith estão tendo ali algum conflito sobre a relação deles. Chega um senhor que tá muito emocionado, muito triste. E a gente entende que esse senhor era companheiro. No caso, acho que eles não eram casados, né? Porque ele era casado com a tia, ele não se assumia. Toda essa situação faz o Smith refletir muito, e quando ele volta pra casa, ele conversa com a mãe dele. Ele diz pra ela que ela não realmente aceita ele como ele é, que ela aceita ele desde que ele não conte pros tios deles, pros amigos deles, pros amigos da família, e que isso não é aceitar de verdade, e ele agradece ela por cuidar dele a vida inteira, mas ele vai se mudar. O arco do Smith é praticamente isso, não tem muito mais coisa, a gente vê o Nico apoiando ele, mas realmente acaba por aí, não tem mais coisas. É por isso que eu digo que essa passagem que eu resumi aqui pra vocês em 2, 3 minutos poderia ter sido resumida aí em 5 minutos em um episódio qualquer. Falando agora do Webber e da Catherine, o episódio começa, a primeira aparição deles, eles combinando um jantar, e nesse jantar eles vão contar pro Jackson e pra Maggie que eles vão se separar. O Webber acha que não precisa, mas a Catherine faz questão, aí a gente não entende muito bem porquê, se ela... É uma coisa da Catherine, né? A Maggie conversa, inclusive, sobre esse jantar, sobre ir a esse jantar com o Jackson, e fica um clima super estranho, porque a gente achou que já tinha sido superado esse assunto de Jackson e Maggie, mas não, a Maggie tá super ressentida e parece que a gente voltou 10 casas pra trás, e não vejo muito sentido. Ela volta com conversa de que a Vicky foi conversar com ela sobre o relacionamento dela com o Jackson, e aí fica meio chato, sabe? É literalmente como se Grey's Anatomy com esse episódio... Como se esse episódio tivesse sido gravado uns 5 episódios atrás e aí eles postaram fora da ordem. É o que me pareceu. Porque eu realmente não vejo sentido no Webber estar se separando da Catherine e começando essa história tudo de novo. Eu tive uma conversa com uma amiga pouco antes de vir gravar esse vídeo, e ela tava falando que tava com muito medo do Webber voltar a beber. Eu não acho que isso vai acontecer, porque eu acho que a gente já passou dessa fase. Mas se acontecer, realmente, eu vou ficar muito triste, eu já não sei por onde que tá indo o caminho de Grey's Anatomy. Nesse jantar, o Jackson convida a Vicky. Então, ele convida a Vicky, a Catherine fica super desconcertada. Fica uma situação muito constrangedora, considerando que a Maggie tava tendo aquela desavença, aquelas conversas ali com o Jackson. E a Vicky fica numa situação meio constrangedora também.
Bom, mas ao final, assim, do episódio a gente vê que ela consegue conquistar, assim, a Catherine. Que é meio inesperado, pareceu meio forçação de barra, porque o episódio inteiro elas ficaram... A Catherine ficou meio daquele olhar de soberba dela pra cima da Vicky. E na última cena, ela meio que come uma torta ali com a Vicky, eu achei meio forçado. Eu não sei se eu tô atropelando muito o que aconteceu ali no jantar, é que eu achei tudo meio sem sentido. Pra resumir, eles brigaram toda hora entre si, a Catherine demonstrou muito ciúme, em dado momento ela contou que o que ela tinha acontecido com ela, dela de saber que ele tava na sala lá com aquela outra moça que eu não lembro o nome dela. É muito difícil pra mim lembrar nome de coadjuvante, eu nunca lembro. O Comark, por exemplo, agora eu decorei o nome dele, mas eu nem sei se é assim que se fala, mas... é um nome meio difícil, demorou aí pra eu conseguir pegar. Então, por favor, não me julguem com essa coisa de nome. Tem um momento que o Richard tá mexendo ali no celular e aí a Catherine vai e estoura e diz que sabe de tudo, que ele tá conversando com a amante, todo mundo fica choquito. E na verdade ele não tá, ele tava conversando com o Karev. E o Karev oferece aí um emprego pra Meg, que mais pro final aí do episódio ela aceita. E a Catherine fica de cara, ela fica totalmente de cara, que a Meg aceita trabalhar no PEC Norte. A Catherine fala que tem vergonha pelo Weber, e ele diz por quê? Porque se ele tá levantando o hospital, e ela tá falando que ele tá afundando o resto da carreira dele. Nessa cena, o Weber diz que não tem nada que ela possa fazer pra impedir ele, que realmente o casamento deles acabou, não tem volta. E ela faz isso aqui, ó. Alô, Eric? Sim. Sim, é a Catherine. Sim, eu sou a dona da porra toda. Essa mesma, sim. Eu queria saber quanto que tá valendo aquele hospital. É, aquele hospital lá, o PEC Norte. Ah, tá bom. Vê o preço pra mim, que eles devem ter um preço, eu vou comprar, tá? Tá bom, beijo, tchau, boa noite. É isso que a Catherine faz. É isso que ela faz. I want it, I got it. Ela quer, ela compra. É legal você ver uma mulher tão forte, tão Catherine, assim, tanto que tem aquela associação pra ela, Catherine Fox Foundation, e é muito legal, só que nesse momento a gente vê isso meio negativo, porque ela tá sendo muito cruel, muito mesquinha. Então, assim, na hora que eu vi, eu falei, só que ao mesmo tempo eu pensei, nossa, que filha da mãe. Porque foi realmente uma atitude muito mesquinha, parece que ela quer toda hora tá mandando no Weber e tá comandando a vida dele, mesmo ela estando querendo se separar. Tudo bem que ela deu uma arrependida ali, ela disse que não precisava se separar, e o Weber falou que não tinha mais jeito, realmente tinha que ser assim. Foi basicamente isso o episódio. Eu juro pra vocês que esse episódio poderia ter sido resumido em 5 minutos dentro de qualquer outro episódio. No próprio episódio que passou, talvez eles poderiam ter encaixado ali em algum momento essa história. Eu achei esses dois núcleos muito pequenos, eu achei que eles poderiam ter sido encaixados aí em qualquer outro episódio, com muito menos tempo. E esse episódio pra mim não passou de um episódio pra encher linguiça. Parecia que eles estavam ali sem ter muito o que colocar, tinha que preencher os 24 episódios aí da temporada e eles colocaram esse episódio. Não tô diminuindo o valor de várias questões, como por exemplo, essa coisa de se assumir. É o Gabriel no telefone, peraí que eu já volto. Isso me deixa muito triste em partes, porque o episódio foi meio assim, eu assisti o tempo inteiro, nossa, não vai acabar. Embora tenha passado bem rápido, porque só foram 2 histórias, ao mesmo tempo foi muito maçante de acompanhar, principalmente porque pareciam histórias muito batidas e que a gente já viu antes. Por outro lado, uma coisa que me alegra muito é que normalmente quem assiste Grey's Anatomy vai me entender, quando a gente tem um episódio tão parado assim, o episódio seguinte é um monte de coisa. Normalmente é um monte de paciente, principalmente que a gente ficou com um paciente em aberto, que é aquela senhora que tá com os filhos lá do episódio anterior. E sempre acontece alguma coisa com pacientes que é muito intensa. Sempre acontece, por exemplo, agora o caso da Millie e do Link. Provavelmente nesse episódio que vem agora a gente vai ter uma reviravolta muito grande. Então uma coisa que eu percebo em Grey's Anatomy é que é sempre assim. Vem um episódio bem calmo, porque o seguinte já é pauleira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de deixar um like e comentar aqui embaixo alguma palavra bem exótica. Azeitona. Comenta azeitona aqui embaixo pra eu saber que você assistiu até o final desse episódio. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!